Você pode ser inteligente, educado e até esforçado, mas ainda assim as pessoas não te levam a sério. Já reparou nisso? Às vezes, não é o que você faz de certo que define sua imagem, mas sim o que você faz de errado sem perceber. São pequenos gestos, palavras automáticas, reações instintivas, que aos poucos enfraquecem o respeito que os outros sentem por você. E o pior, a maioria dessas atitudes parecem boas maneiras, mas no fundo elas te colocam sempre em segundo plano. E hoje você vai descobrir exatamente o que está te sabotando. Neste vídeo, você vai conhecer comportamentos sutis que parecem inofensivos, mas que estão minando o respeito que você recebe todos os dias. Eles acontecem em conversas, reuniões, redes sociais e o pior, ninguém te avisa. A boa notícia? Quando você identifica e corrige esses hábitos, o respeito vem de forma natural, silenciosa e constante. E é isso que eu vou te mostrar agora. Você já sentiu que sua opinião não tem peso, mesmo quando tem razão? Ou que, por mais que se esforce, sempre parece estar em um degrau abaixo dos outros? Essa sensação de ser ignorado, subestimado ou não levado a sério não vem do acaso. Ela nasce de comportamentos que você aprendeu sem perceber, talvez para ser aceito, para evitar conflito ou parecer gente boa. Mas o efeito é o oposto. Você se apaga. E quando você se apaga, o respeito também desaparece. É hora de virar esse jogo. 1. Falar demais para se explicar. Sabe quando você sente que precisa justificar tudo o que faz? Você entrega uma ideia e logo em seguida começa a se explicar demais, tentando se proteger de críticas ou parecer mais convincente. Só que isso passa uma mensagem muito clara e negativa: insegurança. Quando você fala demais para se justificar, parece que nem você mesmo confia no que acabou de dizer. Pessoas confiantes são objetivas. Elas sabem que o que dizem tem valor e não precisam provar isso o tempo todo. Claro, clareza é importante, mas se você sente a necessidade de preencher o silêncio para ser aceito, cuidado. Essa atitude, mesmo bem intencionada, mina o respeito que os outros têm por você. Seja direto, fale com firmeza. E depois, deixe o silêncio trabalhar a seu favor. 2. Rir de tudo, mesmo sem sentido. A risada é uma ferramenta poderosa de conexão, mas quando usada no momento errado, ou o tempo todo, ela perde o valor. Algumas pessoas riem constantemente, mesmo quando nada é engraçado. Isso acontece por ansiedade, insegurança ou vontade de ser aceito. Mas o efeito é o oposto, transmite uma imagem de fragilidade. Quem ri o tempo todo passa a impressão de que está sempre buscando aprovação. E quem vive buscando aprovação raramente é respeitado. Não se trata de ser sério o tempo inteiro, mas de usar o sorriso com intenção. Ria quando sentir vontade, não para evitar silêncio ou desconforto. O respeito vem quando você mostra que está confortável sendo quem é, mesmo no silêncio. 3. Evitar contato visual. Você pode estar dizendo a coisa certa, com a melhor das intenções. Mas se evitar o olhar da outra pessoa, a mensagem se perde. O contato visual é um dos sinais mais fortes de presença e autoridade. Quando você desvia o olhar constantemente, transmite dúvida, medo ou submissão. E, mesmo que ninguém diga nada, essa linguagem silenciosa reduz seu impacto nas interações. Olhar nos olhos com naturalidade mostra que você está ali, inteiro. Não precisa encarar de forma forçada ou intimidadora. Basta sustentar o olhar de forma calma, segura. É simples. Quem se esconde não é lembrado. Quem se impõe com presença é respeitado. 4. Pedir desculpas. O tempo todo. Desculpa, será que posso falar? Desculpa, foi só uma ideia. Pedir desculpas virou vício para muita gente. E na maioria das vezes,
é totalmente desnecessário. Claro, assumir erros é nobre, mas se você pede desculpas por tudo, mesmo sem ter feito nada de errado, está enfraquecendo a própria posição. Isso mostra que você sente que está invadindo o espaço dos outros, mesmo quando não está. A alternativa: troque o desculpa por obrigado. Obrigado por esperar, em vez de desculpa pela demora. Além disso, pratique se posicionar com mais firmeza. Quem se desculpa o tempo todo passa a mensagem de que está pedindo permissão para existir. 5. Concordar com tudo para evitar conflito. Você já percebeu que às vezes diz sim apenas para manter a harmonia? Mesmo quando não concorda, mesmo quando sabe que está errado. Isso acontece porque você quer ser aceito, quer evitar brigas, conflitos, desconfortos. Só que, aos poucos, você vai se anulando. Quem concorda com tudo perde autenticidade e, consequentemente, perde respeito. Não há nada de errado em discordar com educação. Pelo contrário, as pessoas respeitam quem se posiciona com clareza e calma. A chave está no equilíbrio. Discordar sem agredir, expressar sua visão sem medo. Quando você deixa de lado o medo da desaprovação, começa a se tornar alguém que inspira respeito, naturalmente. Transição leve. Esses 5 comportamentos parecem inofensivos, mas estão presentes no dia a dia de milhares de pessoas. E o que eles têm em comum? Todos nascem do mesmo lugar, o medo de não ser aceito. Mas quando você escolhe a firmeza no lugar da aceitação constante, algo começa a mudar. Quando você elimina esses comportamentos, algo curioso acontece. Você não precisa mais exigir respeito. Ele vem. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção, a te considerar nas decisões, a te enxergar com mais seriedade. Sua presença passa a comunicar autoridade, mesmo quando você está em silêncio. E o melhor, você continua sendo você, só que agora com postura, clareza e consciência. Essa transformação não exige grandes gestos. Ela começa em detalhes. Detalhes que, somados, constroem uma imagem forte, coerente e natural. O respeito que você busca lá fora começa pelo que você muda aqui dentro. Agora me diz, qual desses comportamentos você percebeu em si mesmo? Comenta aqui embaixo. Esse pode ser o primeiro passo para a virada. E se você conhece alguém que vive se sabotando sem perceber, compartilha esse vídeo. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de um alerta certo, na hora certa. Lembra, respeito não se exige. Ele é construído ou destruído nos pequenos detalhes, e você acabou de aprender a identificar todos eles.